Meus queridos, em comunhão com a igreja, nós iniciamos o tempo da Quaresma, como já dizia, um grande ou médio retiro espiritual, no qual nós temos a oportunidade de rever a nossa vida, a nossa caminhada e de percebermos o que em nós ainda precisa se configurar ao modelo de ser humano perfeito que é Cristo, nosso Senhor. Então a Quaresma é um tempo muito forte para a igreja. Hoje é dia de penitência, de jejum, de abstinência de carne. E essa questão da penitência que a igreja, nesses mais de 2000 anos, herdou, não é genuinamente próprio da igreja. A igreja herdou a herança da penitência da tradição judaica. Os judeus faziam a experiência de Deus por meio da penitência. Hoje nós ouvimos a primeira leitura da profecia de Joel. O povo judeu tinha o hábito de fazer penitência comum, penitência comum ou coletiva, uma vez ao ano, no chamado dia da expiação, ou no texto original, Yom Kippur. Então, Yom Kippur era o dia da expiação, o dia em que todos eles faziam penitência social, chegavam até ao extremo de não tomar banho, não comiam, não bebiam, ou quem era casado não tinham relações sexuais e tantas outras coisas nesse dia, porque era um dia de se voltar para Deus, primeiramente se voltar para si próprio e depois para Deus, que expia e apaga os pecados. A igreja herdou isso, e nesses mais de 2000 anos a igreja sempre teve como algo muito importante a penitência. Então nós precisamos primeiramente, ao iniciarmos a Quaresma, entender o sentido da penitência, porque às vezes nós tem católicos, longos anos de caminhada e não compreende o sentido da penitência. Primeira coisa muito importante: ninguém faz penitência para Deus. Deus não precisa de nada, de ninguém. Ele é pleno, Ele é Deus. A penitência para quem é? Nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, os judeus, esse dia tão importante, o Yom Kippur, eles acabou perdendo o sentido original desse dia. E começar, num certo ponto, a penitência passou a ser um rito externo para mostrar para os outros. E a penitência verdadeira, ela é algo que eu pratico para mim mesmo. Ninguém faz penitência para os outros e muito menos para Deus. Nós fazemos penitência para nós mesmos. É esse o sentido. E por que fazer penitência? Às vezes a gente escuta de uma pessoa ou outra, quando a gente fala de penitência, de Quaresma, você já escolheu o que você vai fazer de penitência? Tem gente que não quer muito compromisso com a igreja e com Deus, fala assim: Deus não precisa dessas coisas. E não precisa mesmo. Quem precisa sou eu e é você. Qual o sentido da penitência? Nós vamos voltar lá nas nossas origens. Pega no texto do Gênesis, Adão e Eva, quando foram criados, eles foram criados para a felicidade, desde a experiência deste mundo, uma felicidade plena. Havia na obra da criação, neste mundo, a condição de viver a felicidade perfeita. Nós não a conhecemos, mas eles tiveram a oportunidade de conhecer. O que acontece com a desobediência original, com o pecado original? Houve uma desordem no ser do ser humano. O ser humano, que é constituído antropologicamente de corpo e alma, passou a ser desordenado. O que é essa desordem? Parte do ser humano se tornou inimiga do próprio ser humano. E essa parte, lamentavelmente, foi o corpo. O corpo humano, com o pecado original,
aconteceu nas tendências corporais, nos ímpetos, nas paixões sensoriais, uma desordem. Por meio do corpo, o homem se volta contra ele mesmo sem perceber. E a tradução semítica foi percebendo isso, por isso que a penitência se fez tão presente. O objetivo da penitência não é o castigo ou o flagelo da corporeidade, não é isso. O objetivo da penitência é dominar a corporeidade para que a alma possa, de fato, fazer o papel dela, que é reger a vida humana. Tem muita gente. Qual que é a diferença? Nós somos animais racionais. Não somos animais tanto quanto os animais, né? Qual que é a diferença humana? Nós somos dotados de racionalidade, mas ainda não é essa a diferença. A diferença está em que nós temos liberdade em escolhas. O que acontece com o pecado? O pecado, ele é uma corrupção de uma propriedade da alma que se chama vontade. A razão, o intelecto não foi corrompido com o pecado, mas a vontade que habita na alma foi. E a vontade, ela se volta contra Deus e ela arrasta o corpo. Ela arrasta o corpo, né? Quando fazemos penitência, nós seguramos o corpo para que a alma possa, de fato, reger o que somos. Esse é o objetivo. E o que acontece em relação ao pecado, né? O pecado entrou na alma, na vida humana, né? E o corpo, ele se apraz daquilo que é destruição para o ser humano, né? Nós enxergamos o que é pecado. Pecado, eu enxergo algo como um benefício. Ninguém comete pecado, né, com a livre consciência e liberdade, enxergando naquilo algo mal, porque senão a pessoa não faria, né? Então, houve uma desordem, uma confusão, e nós enxergamos no mal algo bom. Foi o que Adão e Eva viveram na experiência do pecado original. Enxergaram naquele fruto algo bom, e na verdade foi-lhe prejudicial. E a igreja quer que nós façamos essa experiência. Essas paixões que na aparência sensorial parecem boas, elas podem nos levar para longe de Deus. Então nós precisamos dominá-la. Então fazer penitência é um autodomínio. É um autodomínio. Tem muita gente por aí que vive pior do que os animais irracionais. Isso parece um pouco até engraçado ou estranho. Tem muito ser humano que vive pior do que animais. Por quê? Porque os animais, eles buscam aquilo que de fato eles necessitam. O ser humano desordenado pelo pecado e que não tem continência, ele busca o que precisa e o que ele não precisa em malefício próprio. Nós vemos no mundo, né, as pessoas, quando querem se contrapor à igreja, elas falam, nós somos livres, não é? Mas no fundo, quem está longe de Deus não é livre, é escravo de algo. É escravo, nós mesmo, o tempo todo, nós nos tornamos escravos das nossas concupiscências, dos nossos ímpetos, né? Hoje, por exemplo, é dia de comer carne, de não comer carne, não é? Dia de fazer abstinência de carne. Me parece que é o dia que dá mais vontade de fazer churrasco. A concupiscência, né? Aqueles dias que você se dispõe a fazer algo, a entregar algo a Deus como sacrifício, são os dias que vocês mais são tentados. Por quê? Porque nós somos frágeis. Logo mais nós vamos receber as cinzas sobre a nossa cabeça, né? E o padre vai falar daqui a pouquinho. É uma tradição que vem de muitos anos, é uma tradição bíblica. Os judeus, os hebreus, eles se revestiam de sacos e cinzas na cabeça, para mostrar o que nós somos, de onde viemos e para onde voltaremos, né? Nós somos frágeis, precisamos de Deus.
fazer penitência é uma luta contra nós mesmos. Você faça a experiência, não sei se vocês já escolheram o que vocês farão como penitência nessa quaresma. Hoje a igreja nos entrega 3 armas: a esmola ou a caridade, né? O jejum ou a penitência e a oração, né? Caridade, penitência e oração, ou esmola, jejum e oração, né? Faça, por exemplo, não sei se você já escolheu alguma coisa na sua alimentação que você vai deixar por 40 dias. Aí eu vou deixar chocolate. Pode ser que você tenha umas 2 semanas sem comer chocolate. Agora você se determinou a fazer, amanhã você vai morrer de amores por chocolate. Por quê? Porque a vontade, ela nos percebe, né? Ela nos percebe e ela tenta nos arrastar para longe de Deus, né? Mas, padre, a vontade não é uma propriedade da minha alma, não é algo meu, é algo seu, é algo meu também. Só que é um inimigo. Mas não foi desde o início assim. Porque se é algo que é parte de mim, como pode me trair? Por causa do pecado original. Por causa do pecado original. E com a quaresma nós diremos à nossa vontade, que essa parte da alma, você é dominada pela minha razão e pela luz da fé. E tem muita gente, às vezes nós, que é o contrário, né? A pessoa é escrava dela mesma e não percebe. É só olhar os vícios, né? Vou pegar um exemplo aqui. Quem fuma, por exemplo, né? Quem tem vícios, tantos vícios possíveis, que não necessariamente vícios químicos, né? Mas vou dar um exemplo. Quem fuma, faça a experiência de dizer assim a você: eu vou ficar 40 dias sem fumar. Você vai perceber o quão inimigo a sua alma é de você mesmo. E você vai perceber que você não é tão livre como você pensa, porque você não manda em você mesmo. Todos nós, né? Aí está o sentido das cinzas, como o padre falou, né? Lá no texto de Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, depois que eles cometem o pecado original, comem do fruto proibido, Deus os lembra, né? Vocês são pó e ao pó vocês retornarão. Vocês são frágeis. Vocês quiseram ser felizes sem a fonte da felicidade. E não é possível isso. Tem muita gente quebrando a cara por aí, minha gente, buscando ser feliz sem a fonte única da felicidade, que é Deus. Foi o que Adão e Eva tentaram fazer. Eu quero ser feliz comendo esse fruto, porque esse fruto desperta a minha paixão, né? Parece ser apetitoso. Vou ser feliz sem a fonte da felicidade. Uma ilusão. Se deram muito mal. E nós também, porque herdamos essa corrupção do pecado. A morte e o sofrimento entrou na vida humana. Tu és pó, ao pó retornarás. O que significa nós nos percebermos como pó? Percebemos que somos frágeis, pequenos, necessitados de Deus, né? Hoje nós estamos ouvindo essa palavra, né? Oxalá, como nos diz a aclamação evangelho, oxalá ouvisseis hoje a voz de Deus, não fecheis os corações, se perceba necessitado de Deus. Nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra que Deus tem para nós. Nós somos privilegiados, porque tem muita gente por aí que quer viver a felicidade sem Deus e vai levar uma rasteira da vida. Que nós não precisemos de rasteira da vida, para nós percebermos que nós precisamos de Deus e da igreja para encontrarmos essa felicidade, né? Cinzas significa que nós somos frágeis. Cinza significa que nós precisamos lutar contra nós mesmos. Cinza significa que nós precisamos entrar numa batalha. O texto bíblico de Esther, capítulo 14, versículo 13,
é uma perfeita descrição do que é a penitência, né? A rainha Esther, ela era judia e era casada com o rei pagão por excelência. Em determinado momento, este rei decidiu destruir os judeus, que é o povo da rainha Esther. E ela se entristeceu diante daquela situação. O que fez essa mulher? Ela não reclamou, ela não desistiu, ela não se desesperou, descabelou. Não. O que fez essa mulher, a rainha Esther? Ela fez penitência. Ela fez penitência. Olha o que diz o livro de Esther, capítulo 14, versículo 13. A rainha Esther, tomada por uma angústia mortal, recorreu ao Senhor. Já aí um grande exemplo para nós, né? Tem gente quando passa alguma preocupação, né? Alguma angústia, qual é o refúgio dessas pessoas às vezes? A astrologia, ou desespero, ou desânimo, ou a umbanda, o espiritismo. Ora, a igreja está te entregando uma arma que não é você usar só na quaresma. Na quaresma, por que a gente fala muito dessas armas? Porque nós vamos fazer de maneira coletiva. Mas isso você tem que usar nos momentos da sua vida que você perceber que é necessário. Padeceu alguma provação, faça como a rainha Esther, que foi tomada por angústia e recorreu a Deus. A esmola, a caridade, o jejum e a oração. Se você padece uma provação, jejue, reze, né? Às vezes vem gente fazer direção espiritual, né? Aí, padre, eu estou passando por essa situação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a primeira pergunta que eu faço: você está rezando? Ai não, faz 2 anos que não vou à missa. Pois é. Em vez de vir falar com o padre, a primeira coisa que você tem que fazer é usar a arma que você tem nas mãos. Se ainda assim você se perceber diante de um inimigo tão mais forte do que você, procure algo além. Mas você tem nas suas mãos essas armas, né? Você tem nas suas mãos. Jejue. Eu vou jejuar nessa intenção, eu vou fazer uma pequena penitência nessa intenção, eu vou rezar nessa intenção. E aí continua o texto de Esther, capítulo 14, versículo 13. Depois ela depois, ou seja, tirou as suas vestes suntuosas e vestiu roupas de aflição e de pesar. Às vezes na vida, nós precisamos nos despir das nossas seguranças. Tem muitos acontecimentos que nos acometem, que Deus permite para que nós desçamos o salto. Porque tem gente que está lá na Torre de Babel tentando tocar o céu sem Deus. E às vezes fala assim: Deus quer a salvação de todos. Ele está vendo que aquela pessoa está mergulhada no inferno da sua própria soberba, do seu próprio orgulho. O que Deus vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa para a pessoa descer, né? Esther tirou as vestes reais, ela era rainha. Significa o quê? Que nós precisamos nessa quaresma também nos aproximar mais de Deus e da igreja com humildade. Senhor, eu preciso de Ti. Eu não vou à igreja porque a igreja precisa de mim. Ora, minha gente, se eu deixar de ser padre, virão outros. Virão outros. E daqui a pouquinho ninguém vai nem lembrar de mim. A igreja não precisa de ninguém. Parece um pouco... A nossa igreja tem mais de 2000 anos. Quantas excomunhões? Quantas pessoas que se afastaram? Quantas confusões? E a igreja está aí. Eu estou aqui, você está aqui porque nós precisamos de Deus. É isso. E o texto continua. Em lugar das essências preciosas, ou seja, os perfumes, Esther cobriu a cabeça de cinzas e de lama. O que quer dizer? O perfume é algo que causa apetite no outro, né?
É tão gostoso quando você chega perto de alguém e fala, nossa, que perfume gostoso, né? Ou o contrário também, né? Você chega perto e fala, né? Você dá até uma afastadinha assim. Você não fala nada para ser educado, né? Mas o perfume significa o quê? Os prazeres, o que é do agrado. Ela tirou as essências, deixou de usar e cobriu-se de cinza e de lama. Significa os esforços. Alguma coisa na quaresma eu preciso fazer para fazer essa experiência que Esther fez. Deixar a minha comodidade para que eu possa perceber que eu posso me esforçar e dar um pouco mais de mim para Deus. Esther afligiu duramente o seu corpo por todos os lugares onde se alegrava. Espalhou os cabelos que se arrancavam. Ela dirigiu preces ao Senhor Deus de Israel. E nós vamos perceber que Esther, depois de fazer penitência, ela vai se achegar ao rei, e o rei vai dizer, pede alguma coisa que eu vou te dar, minha bela esposa. E ela pede, eu peço a vida do meu povo. Foi a penitência quem conferiu a ela aquilo que ela tanto precisava. Pode ser que você precise de tanta coisa na sua vida, você não esteja alcançando, porque você está longe de Deus, com o coração longe de Deus. Você está falho na vida de oração, né? E o padre vai dar uma dica para vocês, né? Sobretudo quem é casado. No ano passado já fiz isso. A família que é católica, se você e sua família toda vem à igreja, faça o propósito de rezar juntos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, né? Você que é casado e os dois vêm na igreja, faça experiência do diálogo conjugal nesse tempo da quaresma. Uma vez por semana nós vamos rezar, o casal, faça o propósito, e nós vamos dizer um ao outro, já no começo da quaresma, o que no outro eu percebo que pode ser aperfeiçoado. Não é criticar, fazer uma coisa sem pedra nas mãos. E aí os dois refletem, ou a família inteira reflete. E você vai tentando pessoalmente, nesse tempo da quaresma, olhar isso que o outro disse. E você vai, no tempo da Páscoa, depois vocês vão sentar de novo e ver. Vamos fazer uma avaliação aqui do que aconteceu, né? Você vai ver o quanto você pode dar algo de melhor humanamente. Todos nós. É uma dica do padre para você nesse tempo da quaresma, sobretudo quem é casado, tá? Não deixe passar muito tempo não, viu? Antes de domingo já faça esse momento de oração e de diálogo familiar, conjugal. Você vai ver como é eficaz. Às vezes nós não percebemos coisas que tem em nós, mas os outros percebem. E nós precisamos de humildade, porque a soberba não nos deixa perceber as coisas em nós, né? Então façamos a experiência nessa quaresma. Propósitos, 3 propósitos: esmola, jejum e oração. Ou um propósito na oração, a rezar algo a mais do que você está rezando. Tem gente que está rezando com o Frei Gilson, né? Fiquei sabendo, 4 horas da madrugada, misericórdia, né? Mas é uma penitência. Ai, padre, eu já rezo. Tá bom, faça a penitência. Nessa quaresma virei todos os dias a missa semanal, todos os dias. Ou nessa quaresma eu não sei, né? Vou rezar o terço todos os dias. Algum propósito espiritual, algum propósito material, deixar algo que você tenha preço, comida, algo na comida, não sei o que você, talvez você se perceba tão dependente daquilo, faça daquilo, né? Não precisa ser comida só, mas faça alguma coisa. E o que concerne aos nossos bens, a esmola. Esmola de que fala o Evangelho não é dar moedinha no semáforo para mendigo. O ano inteiro eu fecho o vidro, na quaresma eu vou abrir o vidro e vou dar 10 centavos. Muito bem, você ajudou muita gente, né? Você não ajudou nem você e nem o mendigo, porque não serve para nada 10 centavos, né? Não, a esmola é um desprendimento material, né? Por exemplo, eu tenho o hábito de toda sexta-feira
sair com a turma para ir tomar uma cervejinha, né, ou comer um sushi, ou não sei o quê. Uma sexta-feira eu vou fazer experiências de não ir, e o dinheiro que eu gastaria, que eu já sei que eu ia gastar, eu vou separar. No final da quaresma, eu vou entregar para um pobre, ou eu vou pôr na coleta para ser destinado para a campanha da fraternidade, não sei, cada um faça como lhe aprouve, né? Também, tempo da quaresma, desprendimento dos nossos apegos, né? Olha o guarda-roupa lá, que deve ter roupa cheia de traça, né? Você está esperando emagrecer, não vai emagrecer nunca. Pega aquilo, entrega para os pobres. É o tempo propício, né? Tira alimentos do armário e semanalmente traga aos pobres. Faça algo que diz respeito ao doar por outro. Que com essas 3 armas nós, meus queridos, possamos viver a quaresma de maneira muito profunda, e que Deus assim nos ajude. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.